Olá, eu sou o Guilherme Oz e você está no canal Palestras Espirituais. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Como eu disse na intro, me chamo Guilherme Oz, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Este canal aqui, tá, galera, para deixar claro que é um canal para conversa. Para conversas amigáveis, para sugestões. Eu não estou aqui para criticar nenhuma crença, tá? E nem dizer que eu estou certo e outros estão errados. Mas apenas um espaço livre para conversarmos nos comentários e refletirmos, né, sobre vários temas importantes da nossa vida, né? A gente pensar mais sobre eles. E hoje nós temos um tema que eu acho que é bastante interessante, que é como viver com Deus. Deixe já o seu like, o seu gostei, o seu joinha, tá? Se inscreva no canal se você não for inscrito. E hoje nós vamos falar então sobre, tudo bem, você encontrou a sua crença, você encontrou a sua espiritualidade. Você acredita que existe um ser superior, que existe Deus, que existe uma espiritualidade, talvez que existam protetores e guias. E agora, como é que você vive? O que você vai fazer? Essa é uma questão que muitas pessoas se perdem, tá? É muito comum você que começa um caminho espiritual, né, ou entra para uma religião, a pessoa ficar perdida, não sabendo como ela vai viver a vida dela, sabe? Se ela tem que abrir mão de alguma coisa, se ela não tem, como é que ela vai escolher como ela vai viver? Na história da humanidade, pessoal, a gente tem basicamente que quase todas ou todas as civilizações, né, todos os tempos da humanidade, o homem teve uma consciência de que existia algo superior. A ideia da existência de Deus, ela não é nova e ela nem é regional. A ideia de que existe algo superior sempre esteve presente no pensamento do ser humano, de todas as culturas, de todos os locais e de todas as épocas. O homem, admitindo que existe algo acima dele, compreende que ele não tem como saber sempre o que é certo ou o que é errado, e que ele precisa de ajuda para se encontrar nesse labirinto, né, que a gente chama de vida. E cada cultura, cada crença, cada credo, cada religião vai estabelecer uma série de normas, de regras a serem seguidas, né, de palavras vindo do seu Salvador, do seu iluminado, que vão aí dar o norte para aqueles que nós chamamos de fiéis ou religiosos, né? Eu tô aqui embaixo com o meu caderninho, tá? Com as minhas anotações. E se você quiser pular o vídeo, tá divididinho, bonitinho por capítulos também, tá? Então Deus sempre esteve presente na história da humanidade. Porém, recentemente, a noção do que agrada ou não agrada a Deus, do que devemos e o que não devemos fazer nas nossas vidas, tem sido muito discutida. Muito discutida porque a cultura tem mudado muito, o mundo está mais conectado, existe mais informação e existe mais liberdade para as pessoas escolherem como elas vivem. Porém, muitos ainda sofrem por estarem presos a conceitos de religiões, sabe, a regras e normas que são contrárias à sua natureza. E são coisas que não combinam mais com o coração das pessoas nesse sentido. Muitas pessoas têm comportamentos ou gostam de fazer coisas que talvez a sua religião condene. E aí as pessoas, elas ficam um pouco perdidas nesse processo, tá? O que eu gostaria de dizer é que a gente tem que viver a vida nos dois lados dela. Existe uma vida física, que é a vida aqui na Terra, a vida corporal, a vida de ser humano. A vida em que nós temos que respeitar as leis da sociedade, que temos que ter um trabalho, temos que estudar, temos que conviver com outras pessoas, temos que conhecer a cultura, os esportes, a tecnologia, sabe, ter acesso ao entretenimento, consumir obras de fantasia, sabe, viver como as pessoas na sociedade vivem. E nós temos também a vida espiritual. A vida espiritual é quando você começa a considerar
que as escolhas que você vai fazer todos os dias sobre o que você deve fazer, né? E que coisas você deve escolher, você pensa na vida futura. Você pensa que você não é só esse corpo, tá? Que você não é só essa massa aqui de carne, mas que você também tem uma alma, que você tem um espírito. E ao contrário do corpo que morre, né? O corpo que desaparece, o espírito é imortal. A alma prossegue. E aí a gente tem aquela questão de pensar na felicidade da vida futura e não apenas da vida agora na Terra. A humanidade se questiona onde é que está o equilíbrio entre as duas coisas. Como é que eu posso viver em sociedade? Como é que eu posso me desenvolver como ser humano do ponto de vista terreno, ao mesmo tempo em que eu não ignoro a vida espiritual? Que eu não desacredito de que eu terei muito mais vida na espiritualidade do que o curto período que eu estou aqui na Terra. E aí é que muitas pessoas não conseguem encontrar os seus caminhos. Nós temos um conceito que vem das religiões, que basicamente é bastante comum em religiões de base cristã, né, que vem do cristianismo. E nisso nós podemos apontar a imensa maioria das religiões que utilizam a Bíblia como livro sagrado. Nós temos o conceito do pecado, né? O conceito do pecado, ele foi colocado há milhares de anos atrás como uma forma de fazer as pessoas entenderem que certas coisas que elas faziam não eram boas, nem para elas e nem para os outros, né? Nem para si e nem para o próximo. E na época que o pecado foi colocado, ele tinha que ser uma coisa radical, porque não existia moralidade na época. Há cerca de 2, 3, talvez 4 mil anos atrás, nós tínhamos uma sociedade totalmente, digamos assim, descontrolada. As pessoas viviam como se elas estivessem ainda na época das cavernas. Não existia moral, não existia boas atitudes, não existia limites para o que as pessoas faziam. E é por isso que tanto os conceitos das leis religiosas quanto os conceitos de pecado foram colocados, foram introduzidos na cultura e na religião. Porém, hoje, passados-se alguns milhares de anos, existem muitas religiões que ainda se prendem totalmente aos textos antigos e jamais questionam se esses conhecimentos, se essas regras, se essas leis que nós chamamos de pecados, eles estão adequados à evolução da humanidade. Quer dizer, o que numa época poderia ser necessário proibir totalmente, agora talvez a humanidade tenha a condição de viver de maneira mais equilibrada, sem que ela precise evitar totalmente alguma coisa na vida dela, sem que algo possa ser considerado algo proibido. Porque talvez hoje a humanidade, com o desenvolvimento da inteligência e até da moral do ponto de vista social, já tenha uma noção um pouco melhor de equilíbrio. E nós temos muito o pecado associado com a punição. Grande parte das religiões falam que para cada ato negativo existe uma resposta negativa. E muitos dos pecados, eles se transformaram em leis sociais e jurídicas. Por exemplo, um pecado é a ira, é ser violento com os outros, né? É agredir fisicamente outras pessoas. E hoje as nossas leis já mostram que isso é passivo de punição. Nós temos outros pecados, como a inveja, a preguiça, a soberba, a luxúria. Ao contrário do que as pessoas pensam, não são apenas 7 pecados. Existem vários na literatura das religiões. Só que o problema começa quando as pessoas, elas se algemam, tá? Elas se prendem, elas se amarram e não se permitem viver, não se permitem conviver com os outros, não se permitem experimentar, não se permitem pensar por si mesmas, tudo com medo da punição. O pecado hoje é utilizado, infelizmente, por uma grande parte
de líderes religiosos, principalmente aqueles de organizações maiores e mais ricas, né, que atingem mais pessoas, como uma ferramenta de controle. Então, muitas vezes, os textos sagrados que são puros, eles acabam sendo distorcidos, eles acabam sendo tirados fora de contexto. E logo tudo o que contraria a vontade destes governantes, desses líderes religiosos, é considerado proibido e é considerado pecado. Enquanto eles mesmos pecam todos os dias nas suas atitudes, mas impõem que os seus fiéis sigam religiosamente, estritamente, tudo o que eles falam, tá? Então nós temos essa noção de que muitas coisas que antes eram consideradas absurdos, hoje elas estão numa normalidade, são consideradas pecados. E quem pecar vai sofrer, quem pecar será pego pelo demônio, quem pecar irá para o inferno, quem pecar está desagradando a Deus. Só que nós precisamos entender que deve haver um equilíbrio para nós vivermos com Deus. Deus não te mandou para a terra, na minha humilde opinião, para que você se prive de tudo. Para que você escolha, por exemplo, eu não vou para uma festa, porque festa é lugar de pecado. Porque as pessoas são promíscuas, porque as pessoas elas não têm respeito e não têm amor ao próximo, então eu não vou, porque eu vou me perder, porque eu vou pro inferno se eu for para esse lugar. Eu não vou ter relações físicas com uma pessoa, porque isso é pecado, porque não pode, porque tá errado. Sabe? Várias coisas que as pessoas vão se punindo, as pessoas às vezes vão se punindo e elas acabam se isolando da sociedade. As pessoas acabam desistindo de conviver por medo de uma punição. Porém, a minha visão, ela é um pouco diferente. Muitas pessoas acabam dizendo que você precisa estar constantemente em oração e pensando a todo momento na espiritualidade, em Deus e orando e se negando do que eles chamam de tentações, né? Para poder estar conectadas com Deus. Porém, isso não é uma inteira verdade. É claro, existem coisas que são consideradas pecado, que são coisas negativas, e não é só a religião que fala. É claro que, por exemplo, traição é um pecado. É claro que cobiçar a mulher do próximo, ou seja, você querer pegar uma pessoa que já está namorando ou está casada. É claro que isso é ruim. É claro que também, por exemplo, você pensar só em dinheiro não é uma coisa boa. Você ficar só querendo acumular e não se importar com mais nada na vida, e inclusive prejudicar outras pessoas por isso. Estas noções, elas são noções que elas não estão só na religião, mas elas estão na sociedade. É o nosso senso comum, a gente sabe que não faz bem. Porém, existem outras coisas que as pessoas se privam, porque elas têm medo de desagradar a Deus, né? Elas têm medo de se envolver em coisas que elas chamam de mundanas, né? Porque lá existem pecadores, porque lá as pessoas vão pro inferno, porque lá as pessoas vão ser punidas. Tem muitas pessoas que eu conheço que não se permitem sair de casa para, por exemplo, ir numa festa de aniversário ou sei lá, num evento, porque falam que isso não é cumprir a vontade de Deus. Eles serão pessoas piores por causa disso, que eles serão pecadores. Muitas pessoas que eu conheço se recusam a pensar em estudar e trabalhar para ter um emprego melhor porque têm medo de que elas vão ser punidas se elas tiverem muito dinheiro ou se elas acumularem riquezas, quando o problema é elas pensarem só nisso e o que elas fazem com o dinheiro. Muitas pessoas se privam de comer coisas, comer alimentos, porque elas acham que é contra a regra, que é contra a lei. Muitas pessoas, enfim, se privam de ser quem elas são, de viverem verdadeiramente quem elas são e de trabalharem para melhorar, porque elas acreditam que elas têm que baixar a cabeça e só seguir ordens. Só que viver com Deus é se dar a oportunidade, sempre com um bom senso, é claro, tá? Não estou incentivando comportamentos ruins aqui, pelo amor de Deus. Mas viver com Deus é você se dar a oportunidade de conhecer outras pessoas,
de conhecer outros ambientes, de conviver com aqueles em que talvez você não concorde totalmente com o estilo de vida, mas que você pode aprender muito com essas pessoas. Não existe evolução em se isolar. Ninguém se ilumina, ninguém agrada a Deus se trancando em casa e só rezando. Deus quer que a gente viva, por isso que Ele nos deu a vida. Ele quer que a gente aprenda e que a gente cresça e que a gente melhore, que a gente interaja. É isso que Deus quer. Eu vou ler um pequeno trecho aqui de um livro que eu gosto muito, que eu vou deixar o link na descrição, até derrubei minha caneta ali, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que ele trata bastante de cristianismo. E é o capítulo 17, eu vou deixar no link aí, Sede Perfeitos, o texto O Homem no Mundo. E eu vou ler aqui o que ele está dizendo, tá? Não acredite que se você ficar sem parar tentando rezar e invocar os bons espíritos ou os anjos, nós vos condenaremos a viver uma vida mística que vai te manter fora das leis da sociedade em que você está condenado a viver. Não. Viva como as pessoas da sua época, como devem viver as pessoas. Sim, atendei às necessidades do corpo, até mesmo aos pequenos rituais do dia a dia, mas faça isso com um sentimento de pureza, que possa santificar os vossos atos. Você foi chamado a entrar em contato com pessoas de natureza diferente, de características opostas às suas. Busque não chocar nenhum daqueles que você encontrar. Seja alegre, seja feliz, mas de uma alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, que contando os dias que o aproximam da sua herança, sorri pelo futuro que o aguarda. A virtude não consiste em tomar um aspecto sério e triste, em repelir todos os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta que você informe todos os atos da sua vida ao Criador que deu essa vida. Basta que quando começar ou terminar uma atividade, eleve o pensamento ao Pai e lhe peça, num impulso direto da alma, a proteção para ser bem-sucedido ou a gratidão pela obra terminada. O que quer que você fizer, remonte até a fonte de todas as coisas. Nada faça sem que a lembrança da virtude e do amor de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Esse é um trecho muito importante, porque ele nos diz que nós não devemos brigar com as necessidades do corpo. Não devemos brigar com a necessidade que nós temos de nos alimentar, de descansar, de ter relações com outras pessoas ou de sentir prazer. A questão é, sim, atenda às necessidades do corpo, mas atenda respeitando você e os outros. Atenda respeitando a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós sejamos felizes, que pratiquemos o amor e que tenhamos equilíbrio. Sabe aquela frase nem 8 nem 80? Você não precisa ser um celibatário, alguém que jamais vai ter uma relação carnal ou física para ser santificado ou para ser uma pessoa boa. Mas você também não deve ser a pessoa que trata isso com maneira banal, que simplesmente se envolve com as pessoas só pelo aspecto carnal e que nem se importa em respeitá-las. Entende? É o caminho do meio, é o equilíbrio. Esta é a forma, na minha visão, tá? Na minha opinião humilde, de viver com Deus. E existe, enfim, um último ponto que nos traz a vivência verdadeira com Deus, que é a prática da caridade. Quantas pessoas se perdem no mundo por acharem que estão agradando a Deus, quando na verdade estão sendo egoístas, quando vivem apenas para elas? Onde é que está a virtude em alguém que se isola da sociedade, que prefere não viver com mais ninguém, com medo que vá pecar ou que vai ceder às tentações, se essa pessoa nunca ajuda ninguém? Se por essa pessoa escolher se manter longe da sociedade que ela acha ruim, esta pessoa nunca estende a mão, nunca ensina algo bom, nunca doa o seu tempo, o seu conhecimento ou a sua habilidade para ajudar outras pessoas.
Não existe evolução e crescimento espiritual sem caridade. Não existe cristianismo sem piedade, sem compaixão pelo sofrimento dos outros. E não existe, na história do planeta, iluminação sem que você faça o bem para as outras pessoas. E fazer o bem não é só ajudar alguém, mas aprender com esta pessoa. Este é o caminho que eu acredito que Deus tenha trilhado pra gente. Não é um caminho de radicalismo ou de se proibir fazer qualquer coisa, mas é um caminho de toda vez em que você vai fazer algo, você pensar: será que eu estou tomando a decisão certa? Será que o que eu estou fazendo está prejudicando uma pessoa? Está fazendo mal a alguém? Está disseminando algo egoísta? É isso que você tem que pensar. A caridade é o seu mapa. A caridade é a sua bússola. A caridade é o seu GPS. Se você mantiver na mente a caridade e o equilíbrio, você jamais vai se perder. Não tem como você se perder. E mesmo que por um momento você pareça perdido, a sua consciência vai te avisar. E as pessoas ao seu redor vão te ajudar também. Então não se isole. Não pense que para ser uma pessoa boa você tem que viver uma vida mística. Busque viver como as pessoas vivem, mas viva como as pessoas da tua época. Tenha as experiências, cresça e evolua. Este é o caminho com Deus. Tá bom, pessoal? Eu quero que agora vocês deixem nos comentários quais são as suas opiniões, sempre com respeito, sem atacar ninguém, sabe? Sem ofender ninguém. Apenas coloque a sua visão. E você será muito bem recebido e você será respondido com muito carinho e muito amor, tá bom? Muito obrigado a todos que viram esse vídeo até o final. Um grande abraço, eu sou o Guilherme Oz e eu vou ficando por aqui. Até mais e fui!